Impulsionado pela... Não acho não. Não foi essa a minha percepção. Acho que no final aí teve uma vaia pro Landim, que já é rotina, muito antes do Gabigol ser suspenso. O Landim é vaiado e xingado no Maracanã praticamente todos os jogos, o Marcos Braz também. E tem uma corrente de torcedores do Flamengo, que eu rotularia como os gabizetes, que defendem o jogador incondicionalmente. Porque nesse episódio, por mais incrível que possa parecer, o dirigente não está errado. Querem o quê, bonitões? Que o cara renove o contrato com o dinheiro do Flamengo, com o jogador que está suspenso, sabe-se lá até quando, dando o que ele quiser. É isso. Então o camarada não joga nada um ano, flerta com o Corinthians, lá dando aquela entrevista no podcast, manda beijo pro técnico do São Paulo, é suspenso por conta de uma tolice e o presidente do clube tem que renovar o contrato dele, dando tudo que ele quiser. É isso que querem. Pelo amor de Deus. Então vamos fazer um contrato com o Zico, né? Aos 71 anos, para o Zico ganhar uma grana ainda do Flamengo, que ele merece. Fez muito mais pelo Flamengo. Mas isso não tem cabimento. Eu acho que é uma coisa muito, até curiosa, esse movimento de hashtag fechado com o Gabigol. Fechado com o quê? O cara está suspenso porque ele fez uma bobagem, gente. Seria uma irresponsabilidade se o Landim chegasse agora e renovasse o contrato dele. Aí o Landim está certo. Não quer profissionalismo? Relação profissional é isso. Você vai bem, você ganha mais. Você vai mal, você ganha menos ou você é demitido. Mas ele tem uma história, sim, ele tem que continuar escrevendo essa história. E as últimas páginas não são legais. Nada legais. Tecnicamente mal. E ontem, de novo, ele poderia estar em campo. O Bruno Henrique entrou em campo e fez o gol. Por que não foi o Gabriel? Porque ele estava em casa, que ele não podia nem ir ao Maracanã receber a medalha. Tão rigorosa essa suspensão, que eu acho até exagerada. O tempo aí, 2 anos, 1 ano já cumprido e tal. Mas toda essa situação, não foi o Landim que mandou, não foi o Marcos Braz, não foi o outro funcionário do Flamengo, nenhum colega de time, um torcedor que mandou ele fazer o que ele fez, arrumar essa confusão com o pessoal do antidoping. Então essa situação eu acho meio bizarra até, sinceramente. Para mim, o torcedor que entra nessa parece que gosta mais de um jogador do que do próprio Flamengo. Comigo essa não cola, não. Vamos criticar o Landim? Putz, tem uma lista de coisas que você pode criticar o Landim, inclusive a controvérsia lei do mandante, que deve gerar aí um acordo com a televisão para ganhar menos que o Flamengo ganhava até então pelos direitos de televisão. E até que ponto a mudança que o Flamengo tanto por ela lutou não está prejudicando o próprio Flamengo? Aí é uma longa discussão, tem várias interpretações, mas cabe aí a análise. Aí o torcedor poderia pegar no pé do Landim. E tem vários ganchos aí para você fazer isso. Agora, o Gabriel, aí não é culpa do cara. Quer que ele fale o quê? Vamos renovar, vamos dar tudo que ele quiser, faça-me um favor. Aí seria um absurdo, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do Flamengo. E quem não trabalha, porque está suspenso, né, não pode ganhar promoção. E era só o que faltava. Isso aí é tão pueril, é tão bobo, sabe? É tão ingênuo, ou sei lá o quê, se é que realmente é ingênuo, né? Que até é até constrangedor, acho eu. Agora, acho que a questão do jogo ontem foi o Flamengo com o freio de mão puxado, os jogadores claramente se poupando. Quando deu um pouco mais de intensidade ao jogo, criou situações e poderia ter vencido até mais facilmente. Acabou sendo um roteiro interessante, porque o gol foi do Bruno Henrique. A torcida pediu o Bruno Henrique, não pelas boas atuações dele recentes, que não são boas as atuações recentes do Bruno, mas ele tem muita história do Flamengo, não está suspenso, está disponível, entrou em campo, fez um belíssimo gol, foi o gol da vitória, foi até legal para dar uma confiança para esse jogador que está na reserva, mas que mostrou de novo que em jogos que tem relevância, tinha, porque era o jogo do título, né? Ele aparece bem. Ano passado o Palmeiras ganhou do Água Santa, foi um carnaval danado. Ele ganhou do Água Santa, reação, mobilizou todo mundo, botou reservas contra o Bolívar. O Flamengo não precisou porque ganhou 2 vezes do Nova Iguaçu. E o Palmeiras jogou com o Água Santa porque o São Paulo perdeu para o Água Santa. E o Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu porque o Vasco foi varrido pelo Nova Iguaçu. E o Fluminense, que lutava pelo trio, o Flamengo eliminou. Então foi um título invicto, sem tomar gol com o time principal, tomou um gol com o time sub-23. Eu acho que tem o seu valor, sim, no contexto. É lógico, é estadual, é muito pouco. Espera-se muito mais do Flamengo, mas para um começo, eu acho que o Tite foi muito bem. Muito bem, você pode reclamar de uma atuação aqui, outra ali, um certo marasmo ontem no primeiro tempo, mas ele fez a parte dele. Ganhou e ganhou com muita autoridade. Mas o Carioca é fraco. Sim, mas o Botafogo é a SAF, tem um jogador dito mais caro do futebol brasileiro, né? Que foi o Luiz Henrique, com muitas contratações, o Vasco com um investimento de mais de 100 milhões de reais, o Fluminense é o campeão da Libertadores, e todos ficaram para trás. Então isso não pode ser tirado do contexto. Tem muito torcedor do Flamengo desvalorizando a própria conquista, que é um negócio absurdo. Claro que é só um aperitivo, o torcedor quer muito mais. Não estou aqui superestimando o campeonato. Mas colocar no lixo é um pouco demais também. Quando outros times ganham o final contra pequeno, é bacana. Quando o Grêmio ganhou contra o Juventude, tudo bem, é de Série A, mas é um time menor. E foi uma festa danada pelo heptacampeonato, Renato é o maior, tudo isso no sábado. Enfim, eu acho que cumpriu com sobras a obrigação. Não só foi campeão, como foi campeão com autoridade. Sobre a sequência agora, Flamengo e Palmeiras,
O Flamengo ainda é um time sendo ajustado e o Palmeiras é um time muito mais, há mais tempo formado. Mas no último confronto, com o Tite no comando, o Flamengo venceu bem no Maracanã, 3-0, né? Então, eu acho que vai ser mais um confronto equilibrado, dois times que, quando se enfrentam, fazem jogos com essa característica. As dúvidas que vão surgir aí é tentativa de adivinhação. O Tite já está claramente planejando um time para jogar durante a Copa América, com Alan, com Gerson e possivelmente com Igor Jesus fazendo meio campo, já que ele vai perder o meio campo titular. Ele tem outras opções para outros setores. Está já preparando o menino lá, o Everton Cardoso não, Araújo, para jogar de lateral direito. Né? Entrou de novo ontem, porque não terá o Varela. E o Wesley ainda vai levar um tempinho para voltar de uma contusão. Então ele já está claramente também tentando ali encontrar soluções para passar por esse período difícil, que vai ser o período dos desfalques, que vão afetar também outras equipes. O próprio Palmeiras vai perder o Gustavo Gomes, por exemplo, né, durante esse período, e já vai ficar sem o Endrick, que tem um peso hoje colossal. Então outras equipes também vão sofrer. O Atlético vai perder jogador, o Internacional vai perder jogador convocado. Isso é inevitável nessa bizarrice do calendário. Mas eu acho que esse confronto que vai acontecer em algumas semanas deve ser como foram os últimos, né? Confronto sempre equilibrado, sempre difícil. Eu acho que o Flamengo já num estágio um pouco melhor em relação ao comecinho do ano, e o Palmeiras é um trabalho mais longevo, né? De mais tempo, e que vai aí dando todos esses resultados. Pois é, ele é um produtor, até aqui, um grande produtor de memes, né? E de tiração de sarro. É uma diretoria que chegou falando muito e fazendo pouco, quer dizer, fazendo atrapalhadas, né? Como a gente sabe. Então tem que falar menos e fazer menos atrapalhadas e agir de maneira mais condizente com o que é o Corinthians e o tamanho do Corinthians. Claramente não acabou a farra e a gente vai ter que agora ficar ouvindo, com razão, esse tipo de tiração de sarro, porque o cara falou demais, né? A diretoria inteira não é só o Rubão, não, tá? Todo mundo ali chegou falando muito, falando que ia fazer auditoria disso, auditoria daquilo, aí depois mudou de nome, não era mais auditoria, era uma outra coisa, diligência. Estamos esperando essa farra acabar. A gente quer, mas não vai ser esse ano, gente. Infelizmente, não vai ser esse ano. O Flamengo ele reconquista o título carioca depois de 2 anos seguidos perdendo para o Fluminense, né? Acabou ganhando do Fluminense na semifinal e aí teve o Nova Iguaçu como adversário na decisão. E o Tite mudou a cara do Flamengo. O Flamengo retomou o caminho dos títulos, né? Depois de um ano passado horroroso, passou em branco em 2023. Nem eu já até perdi as contas de quantos campeonatos o Flamengo jogou e não conseguiu ser campeão. Trouxe o Tite no final do ano, deu aquela forçada, né? Aquela insistida com o Tite. Tite queria pegar só nesse ano. O Flamengo insistiu bastante para que o Tite pegasse o time no ano passado. Isso acabou sendo importante, né? Porque o Flamengo já começou o ano com a cara do Tite, né, Mili? Foram quase 500 dias, né? Eu acho que o Mauro César falou 495 dias sem título para o time que é, no elenco, considerado o melhor do Brasil, né? Não no campo, não pelo menos em 2023. Então é importante, sim, esse título para o Flamengo. O jogo não foi bom, o Flamengo não fez um bom jogo ontem. O Tite consertou a defesa, mas meio que degringolou do meio de campo para frente, me parece. Embora tenha sido um time com muitos gols no Carioca, né? Mas agora a coisa vai começar para valer e a gente vai ver que Flamengo é esse do Tite. Sobrou no Carioca. Mas, Júlio, eu queria chamar a atenção para o que aconteceu no Maracanã ontem, que para mim foi a coisa mais importante. A diretoria foi vaiada. O Landim e o Braz Uhum. pegaram a taça para levar lá para o elenco e eles levaram uma vaia muito, muito forte. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque assim, a gente está vindo aí de uma semana em que o noticiário estava babando um ovo para o que essa diretoria economizou, diminuiu a dívida, como se a gente pudesse separar a ação dessa diretoria no ninho, na tragédia do Ninho do Urubu, que foi deplorável, como se a gente pudesse fingir que um desses diretores não mordeu a virilha de um torcedor no meio do shopping. Então, é uma diretoria, sob muitos aspectos, deplorável. O fato dela ser boa com dinheiro, na minha visão de mundo, não é lá grande coisa, não. E parece que a torcida do Flamengo entende isso. Então, foi uma vaia muito bonita que essa diretoria levou, muito importante. Parabéns para a torcida do Flamengo. Lembrando que esses diretores, esses presidente, diretor do Flamengo, eles gostam de receber troféu tipo americano, né? Tipo, como se fosse Uhum. o dono.
né? Isso, Nos isso. Estados Unidos ainda são de é meio ridículo nos Estados Unidos, aliás, eu acho bem ridículo, mas de fato os caras são os donos. E isso mostra como esses caras no Flamengo se consideram donos Sim. do Flamengo, E né, tem um Mila? plano para virarem donos, né? O plano é fazer com que o Flamengo vire uma SAF. Então é tudo muito triste em relação a essa diretoria. A diminuição da dívida, eu nem acho que ela devia ser tão celebrada diante de uma diretoria que comete ações tão desumanas, né? Não tem um memorial para os garotos do Ninho do Urubu. Teve negociação de dívida de uma maneira. É só ver o documentário. O documentário tá tudo ali, gente. Tá tudo ali. É realmente uma diretoria que sim, a gente precisa criticar. E a torcida do Flamengo entende isso. O Neymar sempre será bem-vindo aqui no Flamengo. Por razões óbvias. Agora, na minha cabeça, é uma contratação hoje impossível. Você tem vários pontos que colocam questionamentos na contratação. Começa até pelo atual contrato dele, ele é até 2027, 2028, 2027. Uma vez eu tive com o pai do Neymar há muito tempo atrás, mas não era para falar do assunto do filho para vir para o Flamengo. Agora, espero que se ele quiser jogar no Flamengo, ele vai ser sempre bem-vindo. Me dá os caminhos aí que eu não me importo de eu não achar os caminhos não. Se alguém me dá o caminho para poder ir lá atrás do Neymar, eu vou na hora. Essa autorização grandinha, eu vou por dentro. Eu recebo com a maior tranquilidade do mundo, eu acho que com respeito, tranquilidade e respeito. Só que eu tenho uma consciência, aí eu falo por mim, não falo pelos outros, falo por mim, eu sei o trabalho que eu estou tentando fazer, que eu estou fazendo, eu acho que os resultados vieram e muito, e eu tenho consciência tranquila, mas é o que eu falo, eu respeito a torcida em qualquer tipo de manifestação, eu trato com muita tranquilidade. Eu saio na rua, eu sei quantas fotos eu tiro por dia também, então assim, é bem equilibrado, a gente está num país livre, em que todo mundo pode se manifestar. Agora a gente está num processo eleitoral pesado. Isso é do jogo. Só uma última do Gabigol, para saber como é que tem sido esse momento, né, dele, se você tem conversado bastante com ele, como é que tem sido o apoio do Flamengo? Tenho conversado com ele, falei com ele no começo do jogo, a gente fez uma homenagem aqui, não sei se você viu. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e um dos jogadores mais importantes desse elenco. Sempre querendo que continue com a gente. Eu sempre falo isso, é um título que tem que ser comemorado, é um título importante, é um título que te dá uma tranquilidade pro resto do ano. Um título em que veio de maneira invicta, com a melhor campanha da história de todos os 100 anos. Eu acho que tem algumas coisas a comemorar e feliz aí por mais um título no Flamengo, que são mais